Olá moçadinha, tudo bem? Amostragens de água sempre foram um desafio em monitoramentos ambientais. Exatamente por conta disso, foram desenvolvidos ao longo dos anos amostradores passivos ou técnicas de transplante utilizando os organismos, visando superar as dificuldades. É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Meu nome é Ítalo Braga, sou professor da Unifesp, vinculado ao Instituto do Mar, e esse é um canal de Química Ambiental. Como nós já discutimos em vídeos anteriores, quando um contaminante é aportado na coluna d'água, se ele apresentar características hidrofóbicas, muito provavelmente ele vai dissolver no material particulado e depositar no sedimento. No entanto, existem uma série de aplicações onde é necessário que se monitore a ocorrência de substâncias químicas na coluna d'água. Nesses casos, frequentemente é necessário realizar amostragens sucessivas, o que acaba tornando os resultados de um monitoramento ambiental mais caros e demorados. Tentando superar essas dificuldades, ao longo dos anos foram desenvolvidas ferramentas de amostragem passiva, assim como o uso de transplantes de organismos para monitorar contaminação e efeitos na coluna d'água. No geral, essas ferramentas visam integrar temporalmente a contaminação que é lançada normalmente em pulsos. Durante as décadas de 80 e 90, o transplante de organismos se tornou bastante popular em pesquisas avaliando contaminação ambiental. Essa ferramenta, ela normalmente é empregada para avaliar impactos relacionados a desastres ambientais, assim como para monitorar aporte de contaminação em empreendimentos que são potencialmente poluidores. Frequentemente, plataformas de petróleo offshore empregam esse tipo de monitoramento para entender se as suas atividades causam impactos locais. Uma outra aplicação interessante do uso de organismos transplantados é a comparação tanto para a sensibilidade quanto para as taxas de acumulação entre espécies diferentes. Quando se utiliza esse tipo de ferramenta em monitoramento ambiental, normalmente é necessário obter organismos oriundos de áreas limpas, ou seja, áreas menos sujeitas à contaminação, e esses organismos são transferidos, geralmente dentro de gaiolas ou jaulas, para áreas onde se deseja fazer uma avaliação. Na imagem, vocês veem mergulhadores trabalhando com um dispositivo de transplante, onde você tem organismos que foram transferidos para essa área, visando monitorar. A ideia aqui é que, após fixada a estrutura, esses organismos possam ser coletados periodicamente, e como nós sabemos que eles originalmente não estavam expostos a esses níveis de contaminação, poderemos então monitorar tanto a acumulação de determinadas substâncias, como em alguns casos, os efeitos dessa contaminação. Existem, portanto, vários tipos de dispositivos que foram criados ao longo do tempo para acomodar organismos das mais variadas espécies. Aqui vocês veem sistemas de gaiolas utilizados para acomodar mexilhões em ambientes aquáticos. Percebam que, muito frequentemente, a depender do grupo de contaminantes que se estuda, o dispositivo que vai conter esses organismos precisa ser confeccionado com um material que não induza respostas nesses animais. Tenho notícias, por exemplo, de que algumas empresas chegaram mesmo a desenvolver gaiolas com revestimento de Teflon, que é um material inerte, para evitar que o próprio dispositivo de acondicionamento dos organismos induzisse algum efeito ou levasse à acumulação de algum contaminante. Então, após a obtenção dos organismos, esses dispositivos são imersos em água no local onde se deseja estudar e aí podem ser recoletados periodicamente ou após um intervalo de tempo definido. Aqui um estudo realizado no Ceará, usando o InfoSex, como de costume, estou usando os exemplos dos estudos que desenvolvi, onde nós acondicionamos organismos de duas espécies em uma lanterna dessas usada normalmente para cultivo de ostras. Esses organismos foram obtidos aqui numa praia onde não haviam sinais de InfoSex, era uma área limpa, e foram transplantados para o interior dessa marina, mais precisamente nessa região onde você tem aqui uma área de manutenção de embarcações. Percebam que, após transplantar as duas espécies para aquele estaleiro, nós tivemos a oportunidade de acompanhar as respostas que cada uma delas manifestou, sendo inclusive possível comparar os níveis de sensibilidade entre as espécies. Isso é interessante porque me permitiu colocar duas espécies em uma condição ambiental semelhante, coisa que em condições naturais provavelmente não fosse possível. É exatamente por isso que o transplante pode ser uma ferramenta interessante para comparação de sensibilidade entre espécies.
Além disso, não esqueçam, o transplante também pode permitir a avaliação da contaminação em uma área particular. Além do uso de organismos transplantados, recentemente também tem se tornado cada vez mais frequente a introdução de dispositivos de amostragem passiva. Veja bem, embora o transplante seja um instrumento poderoso, ele está sujeito àqueles mesmos vieses que eu chamei a atenção quando nós falamos do monitoramento biológico. Para realizar um transplante de forma adequada, o ideal seria obter organismos com condições biológicas muito semelhantes, com relação, por exemplo, ao seu tamanho, idade, sexo, condição nutricional, e muitas vezes isso não é possível. E aí, como consequência, nós temos que essas variações entre os organismos podem eventualmente embutir vieses interpretativos nos resultados do estudo. Visando exatamente superar esse tipo de dificuldade, os amostradores passivos, que são nada mais nada menos do que dispositivos com capacidade de absorver a contaminação a partir da coluna d'água, foram desenvolvidos. Tá? Então, os amostradores passivos eles podem ser usados para vários objetivos, entre eles avaliação da ocorrência de contaminantes em um determinado local, investigar tendências temporais dos contaminantes em coluna d'água, rastrear fontes difusas ou pontuais de contaminação, avaliar a especiação de contaminantes. Lembrem que muitos contaminantes sofrem transformação após entrar em contato com o ambiente natural, avaliar o destino e a distribuição de poluentes entre diferentes compartimentos ambientais. Pode ser usado também para comparar padrões de contaminantes entre biota e amostradores passivos, é um tipo de estudo muito interessante. Como eu mencionei há pouco, os organismos embutem vieses, então hoje em dia tem se realizado muita pesquisa fazendo um transplante juntamente com a introdução de um dispositivo de amostragem passiva. Ao final do período de exposição, esses resultados são comparados no intuito de avaliar que tipo de ferramenta tem melhor performance na avaliação. Além disso, você também pode utilizar os dados de amostradores passivos para interpretar alguns aspectos ligados à toxicidade, uma vez que muitas vezes os amostradores passivos podem ser desenhados para acumular apenas a fração biodisponível de determinados contaminantes. Como mencionei, a quantidade de estudos com amostradores passivos tem aumentado substancialmente nos últimos anos. Com base no gráfico publicado nesse estudo, nós temos aqui que os primeiros dispositivos de amostragem passiva foram utilizados em meados da década de 1980. E, com o passar do tempo, a quantidade de estudos empregando esse tipo de dispositivo vem aumentando vertiginosamente. Em cinza e preto, vocês veem amostradores passivos desenvolvidos e aplicados na literatura para avaliar a contaminação por compostos orgânicos, em preto, e por elementos químicos ou substâncias inorgânicas, em cinza. Porém, como funcionam os amostradores passivos? Vejam bem, os amostradores passivos nada mais são do que um material com capacidade de absorver contaminantes da coluna d'água. Uma vez que ele é introduzido no meio aquático, ele vai participar ali do equilíbrio sortivo entre a partição do contaminante na coluna d'água e a sorção desse contaminante no adsorvente introduzido. Em geral, você tem um estágio inicial de acumulação, que é bastante rápido, onde a quantidade de contaminante acumulado tende a aumentar. Depois você tem uma fase de transição, onde a taxa de acumulação reduz. E, finalmente, você tem um estado de equilíbrio. É interessante notar que, para utilizar esse tipo de dispositivo, a depender do adsorvente usado e do contaminante-alvo, um estudo dessa cinética precisa ser previamente realizado para que o monitoramento ambiental possa ser desenhado de forma mais adequada. É importante fazer esse estudo de cinética para que se possa ter uma ideia do tempo que esse dispositivo precisa ficar submerso na coluna d'água. Hoje, os amostradores passivos podem ser usados para várias classes de contaminantes. Aqui tem uma figura que eu adaptei a partir de um artigo. Nós temos aqui no eixo X uma escala de log de KOW, tentando contemplar desde contaminantes que são hidrofílicos até contaminantes superhidrofóbicos. E percebam que existem aqui diferentes classes ou tipos de amostradores passivos ou adsorventes utilizados. Hoje, já existem alguns amostradores passivos capazes de acumular moléculas dentro de um amplo range de KOW, que varia de mais ou menos 3 a quase 10. No entanto, a grande maioria desses dispositivos abarca apenas uma pequena faixa de KOW, o que pode, em alguns casos, representar uma desvantagem. Por exemplo, em um estudo de screening, onde eu não tenho exatamente ideia de que moléculas eu vou analisar,
e o grupo de moléculas para o qual tem um método desenvolvido está numa faixa de KW mais ampla do que a faixa de KW coberta pelo adsorvente, é possível que eu tenha que usar simultaneamente 2 ou 3 desses amostradores para cobrir toda a faixa. Isso tem representado, portanto, um desafio aos cientistas que têm desenvolvido e aperfeiçoado o uso dessa ferramenta para monitoramentos ambientais. No entanto, como vocês podem ver, a coisa tem evoluído de forma bastante consistente, de modo que eu imagino que em alguns anos teremos aí amostradores passivos e adsorventes capazes de acumular uma ampla faixa de contaminantes e, quem sabe, até substituir o uso de organismos, pelo menos no monitoramento ambiental de natureza química. Entre as moléculas que atualmente são analisadas usando esse tipo de ferramenta, nós temos aí várias classes. Compostos organoclorados, como PCBs, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, toxinas de cianobactérias, biocidas anti-incrustantes, fármacos, fragrâncias, ou seja, com o avanço do desenvolvimento dessa ferramenta, cada vez mais moléculas têm sido abarcadas. No entanto, é importante ter em mente que eles ainda não são capazes de substituir as ferramentas tradicionalmente utilizadas, principalmente aquelas que estão previstas dentro dos guias orientativos de agências ambientais pelo mundo afora. Isso acontece porque ainda persistem algumas dúvidas sobre a performance desses equipamentos. Como eu falei previamente, os estudos têm avançado muito nesse setor e eu imagino que em alguns anos isso estará superado. A título de ilustração, eu mostro aqui alguns dispositivos de amostragem passiva. Alguns são resinas contidas no interior de dispositivos de cerâmica, outros são membranas presas em dispositivos metálicos ou de outro material inerte para evitar contaminação cruzada. Aqui um dispositivo muito famoso usado para elementos químicos, que é o DGT. Você tem uma membraninha que é presa a um dispositivo de Teflon e ele é capaz de acumular a fração lábil de vários elementos químicos. No contexto mundial, tem se estabelecido networks para investigar a performance de amostradores passivos em diferentes cenários ambientais. Esse mapinha pequeno mostra um projeto chamado AquaGaps, que é uma rede de monitoramento de contaminantes orgânicos usando amostradores passivos, que tem dispositivos instalados tanto em água doce como em água salgada em várias áreas do mundo. Inclusive, embora nós não estejamos marcados aqui no mapa, o professor Gilberto Firmo participa desse projeto e colabora no Brasil com dispositivos instalados em vários locais. O vídeo ao lado, vocês estão vendo a instalação de um dispositivo usando esse tipo de amostrador que emprega borracha de silicone numa ilha no litoral de São Paulo. No caso aí, é a ilha de Alcatrazes, é uma unidade de conservação, onde nós temos alguns desses dispositivos fixados, e a ideia é que essas membraninhas possam acumular com o passar do tempo os contaminantes que eventualmente são lançados na água. Isso é muito mais interessante do que coletar simplesmente as amostras de água que vão refletir apenas um retrato do momento. Como eu falei no início do vídeo, essas ferramentas elas são capazes de integrar a contaminação temporalmente e por isso podem fornecer informações valiosas para a gestão ambiental da contaminação. Em resumo, os amostradores passivos então, eles favorecem a integração temporal da contaminação, como eu já expliquei, de forma que eliminam aspectos transitórios como pulsos elevados ou momentos de ausência da contaminação, elimina vieses relacionados aos organismos. Uma vez que você usa o amostrador, você não está mais sujeito àquelas variações de idade, tamanho e condição nutricional de organismos, ao passo que também, a depender do dispositivo escolhido, apresenta um custo de moderado a baixo, o que pode, portanto, ao longo dos próximos anos, se converter em uma alternativa interessante para monitoramentos químicos da contaminação ambiental. Como vocês puderam ver, dentro do portfólio de ferramentas de monitoramento ambiental, nós temos também, além da simples coleta de amostra, o uso desses dispositivos de amostragem passiva ou dos transplantes. Junto com o que nós já vimos explicando, essas ferramentas compõem um arsenal de instrumentos que podem ser aplicados em estudos de monitoramento ambiental. Como de costume, vou deixar uma perguntinha aqui no final do vídeo. Existem, será, dispositivos de amostragem passiva para sedimentos? Pesquisem na literatura e comentem no vídeo aqui embaixo para a gente poder ter assunto para discutir. Muito obrigado e até a próxima.